é o professor Xavier, eu vou ser professor de matemática da frente de álgebra. A álgebra é a área da matemática que a gente estuda todos os problemas em que a gente tem um valor desconhecido, tudo bem? Então tudo aquilo onde aparece um x, um y, é o estudo da álgebra e é o que a gente vai aprender aqui no nosso cursinho, beleza? Então, para introduzir um pouco da nossa matéria, quero discutir um pouco com vocês aqui sobre as baterias, um pouco da batucada, né? E como é que a gente pode encontrar a matemática no meio da batucada, tudo bem? A gente sabe que a bateria, ela é uma grande orquestra de percussão, são vários instrumentos, mas hoje eu só vou falar de dois em específico com vocês. O primeiro deles é o surdo. Para a marcação, a gente tem dois tipos de surdo, né? O de primeira e o de segunda. Quando eles trabalham juntos, eles garantem o andamento e a marcação, eles são o coração da bateria pulsando. Em segundo, eu vou falar um pouco das caixas também. Que é um tambor um pouco menor, que quando eles trabalham juntos, eles garantem uma cama sonora, né, que dá aquela sustentação para o samba. O que eu quero que a gente repare sobre a caixa e o surdo é a quantidade em que eles aparecem na bateria. Né? A gente percebe que a gente sempre tem uma quantidade muito maior de caixas do que de surdo. Por que isso acontece? As caixas, por ser um tambor menor, elas vão emitir um som um pouco mais agudo e com intensidade um pouco menor, né? Elas são um pouco mais fracas se comparado com o som emitido pelo surdo. Então a gente tem que ter uma quantidade maior de caixas em relação ao número de surdos. Só que essa quantidade não pode ser qualquer quantidade, tem que ser mantido uma determinada proporção, tudo bem? Isso não é consenso, pode mudar de lugar para lugar, mas vamos fingir aqui que a proporção ideal para a gente conseguir ouvir tanto o surdo quanto as caixas seja de 5:2, ou seja, para cada par de surdos, 5 caixas. A gente fala que essa proporção é de 2:5, tudo bem? Só que se a gente precisar aumentar o tamanho da nossa bateria, né, para garantir aquela pressão na avenida, como é que a gente vai, por exemplo, se eu aumentar para 20 surdos, quantas caixas eu vou precisar? Como é que a gente faz essa conta? A gente tem que entender qual que é a razão entre o número de caixas e o número de surdos. E o que é uma razão? Uma razão é uma relação entre duas quantidades. No nosso exemplo aqui, a razão entre caixas e surdos é de 5:2. A gente pode calcular esse número dividindo uma quantidade pela outra. Por exemplo, 5 dividido por 2, 2,5. Então a razão entre o número de caixas e surdos, 2,5. Como é que a gente pode interpretar esse número? Para cada surdo eu tenho que ter 2,5 caixas. Não faz muito sentido ter meia caixa, mas vamos guardar o número 2,5, que é a nossa proporção. Tudo bem? Então vamos ver, se a gente precisar, por exemplo, de 20 surdos na avenida, quantas caixas a gente vai precisar para ter uma boa equalização do nosso som? Basta a gente pegar a nossa razão, tudo que tem proporção significa que eu tenho uma razão que se mantém, tudo bem? Então a minha razão entre caixas e surdos, ela tem que se manter em qualquer situação. Então se eu tenho 20 surdos, eu tenho que ter um número de caixas que, dividido pelo número de surdos, também tem que dar 2,5. Então, qual é o número de caixas? Basta a gente multiplicar 2,5 por 20. Quanto é que vai dar isso? 50, tudo bem? Então, para 20 surdos, eu tenho que ter 50 caixas. Então, percebam como a razão é importante a gente identificar a razão entre os problemas, porque tudo que mantém proporção mantém a igualdade da razão. Beleza?
Então, se você quiser aprender onde a gente consegue encontrar matemática na vida e nos outros âmbitos aqui da escola, vem estudar com a gente, cola junto aí. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jorge Salles, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu faço parte do Camisa desde 2005, o enredo era Disse Camisa, linha direta com você, e desde então me apaixonei pelo Camisa e pelo carnaval de uma maneira geral. Eu sou engenheiro químico, eu tenho mestrado e doutorado no IPEM USP, né, na parte de materiais poliméricos, e eu tenho o privilégio de viver a química no dia a dia. Então, eu consigo aplicar a química nas situações que os meus clientes, que os meus parceiros necessitam. E hoje eu vim aqui poder dividir um pouquinho mais de como a química está correlacionada com a nossa vida, no nosso dia a dia. Quesito a quesito no carnaval, a minha ideia é mostrar que tem um pouquinho de química em cada um deles. Vamos lá? Eu queria começar então com enredo e samba-enredo. Vamos ver esse vídeo aqui? Beleza. Gosto muito do esquenta, eu acho que é a parte mais legal do desfile, eu acho que é uma pena que a televisão não mostre o quão bonito aquele negócio é. É aquele momento que você está ali com o samba na cabeça, o enredo está bem claro para você, tá tudo certinho, a presidente deu aquela palavra falando do ano, né? O intérprete também deu aquele grito para dar aquele gás na rapaziada, e tem 4 caras fundamentais agindo em você, são quatro elementos agindo dentro de você. O primeiro deles é a serotonina, ela é o hormônio responsável pelo bem-estar, ela te dá aquela sensação de coisa boa, que o negócio está rolando, que vai ser bacana. Depois dele você tem a dopamina, que é responsável pela motivação, é ela que te dá vontade de ir para frente, que faz você querer fazer aquilo acontecer. Depois você tem a ocitocina, que é o hormônio responsável pela confiança, ele que te dá aquela vontade de fazer, que vai dar tudo certo, né? No decorrer do desfile a coisa está pegando, o costeiro pega um pouquinho, o sapato aperta, a mão vai incomodando na hora que você está tocando e você não sente nada, né? Isso também é química, é endorfina agindo dentro de você. Ela é o anestésico natural que o corpo produz para que você nem sinta. Você vai desfilando, esfriou o sangue, baixou, passou e tá tudo certo. Viu como tem química? Vamos pro próximo aqui, mestre sala e porta-bandeira. Se liga nesse vídeo aí. Mestre sala e porta-bandeira são muito legais, eles têm uma puta responsabilidade, que é levar o pavilhão da nossa escola de ponta a ponta no desfile, né? Nesse vídeo tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa legal funcionando ali, mas eu queria chamar a atenção para um pontinho que às vezes ele passa meio despercebido, o sapato. Já pensou em quanta química, quanta tecnologia tem dentro de um sapato? Então você passa desde a construção da sola, que vem mais básica ali, com EVA, com PVC, indo para materiais mais evoluídos como TR, TPE, os tecidos também, em forma de plastisol, tecido sintético, os adesivos que mantêm aquilo tudo junto. Então, é muita tecnologia para garantir aquele bailado, para garantir que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Legal, né? Vamos para o próximo aqui, comissão de frente? Se liga nesse vídeo aí. A comissão de frente é muito importante, ela é responsável por apresentar a escola para o público, por dar aquele primeiro impacto visual legal que a gente tem, né? E também tem tudo a ver com química. A primeira coisa que você vê são as cores, são aqueles efeitos bacanas e está muito relacionado com a forma que a gente interage com a luz, né? Não sei se vocês já prestaram atenção no arco-íris, né? Quando está chovendo aqui, a luz branca, que ela tem muitos comprimentos de onda, ela incide uma gotinha de água e essa gota de água ela separa vários comprimentos de onda. Então você vê que existem diversas cores dentro daquela luz branca. Os pigmentos eles também interagem com a luz, mas eles funcionam de uma maneira um pouquinho diferente. Ele recebe a luz branca, como é o caso da camisa verde, da minha camisa verde aqui, né? Recebe a luz branca, o pigmento verde ele absorve todos os comprimentos de onda, exceto o verde. Ele te devolve o verde, que é a cor que você está vendo ali. Por isso que você vê tantas cores são possíveis a formação de tantas cores, né? Então, os pigmentos eles vêm para poder colaborar com as tintas, com os acabamentos, com tudo relacionado às fantasias também. E a comissão de frente.
Vamos de fantasia? Se liga nesse vídeo aí. E aí, ala das baianas? Para falar de fantasia, eu escolhi mostrar a ala das baianas, as nossas matriarcas, a quem a gente deve muito respeito, né? E a Química está aqui para tentar facilitar, para tentar tornar o desfile dela, o dia a dia, um pouquinho mais leve. Já pararam para ver aquela quantidade de tecido, aquela quantidade de roupa que está envolvida durante o desfile de uma baiana? Então, a Química está ali para deixar o tecido cada vez mais leve e cada vez mais fresco para elas, né? Então, tecidos como lycra, acrílico, elastano, viscose, esses caras são criados artificialmente para poder dar uma maior mobilidade, para dar um conforto térmico, para trazer acabamentos diferenciados para as nossas fantasias, aqui no caso das baianas em específico, né? Legal. Vamos de harmonia e evolução? Cara, harmonia e evolução é aquele pessoal mais centrado, o pessoal está sempre se comunicando, olhando para um lado e para o outro, conversando com a escola toda, né? E não tem harmonia e evolução sem comunicação. E não tem comunicação sem rádio, sem bateria. E a Química está aí para ajudar nisso. Lá em 1800, o Alessandro Volta, um italiano, ele desenvolveu um experimento bastante interessante, né? Ele pegou disquinhos, então um disquinho de cobre, molhou o nosso sulfúrico, molhou um feltro, um tecido, nosso sulfúrico, combinou com esse disquinho de cobre, pegou um disco de zinco, colocou embaixo desse feltro com ácido sulfúrico, pegou outro feltro com ácido sulfúrico e foi empilhando esses materiais. Ele percebeu que quando ele fazia isso, havia uma geração de corrente elétrica, a energia química ela se convertia em energia elétrica, isso foi muito legal. Esse tipo de tecnologia hoje é a base das nossas baterias, das pilhas que a gente tem. Óbvio que tudo evoluiu, que o que a gente tem hoje que dura 2, 3 dias, né? Não chega nem perto daquilo que ele desenvolveu. Mas lá foi a base e aquilo que ele desenvolveu lá atrás está aqui até hoje, está ajudando a gente a fazer o nosso carnaval e a fazer a nossa vida cada vez mais fácil. Legal, né? Vamos de alegoria? Se liga nesse vídeo aí. Alegoria, a lenda do Cupido e Psique, o grande templo do amor. Essa é a primeira vez que o abre-alas do camisa não vem verde e branco, né, nas cores da escola. Vem nas cores do amor. E muitas esculturas. Mais de 1000 esculturas, 375 neste carro. É uma das marcas da escola para esse carnaval. Alegoria é importante pra caramba, né? Você vê um abre-alas, por exemplo, com uma quantidade enorme de esculturas. Imagina isso daí feito em ferro, feito em barro, feito em latão, feito em bronze. Imagina o peso que essa estrutura ia ter que suportar. Imagina o trabalho também para o artesão poder trabalhar esse tipo de material hoje em dia, né? Então, a Química ela vem para poder colaborar com isso também. Você pega um isopor, que é mais fácil, é mais maleável de se trabalhar. Você tem espumas de poliuretano preenchendo cada vez melhor esses espaços. Você tem adesivos de epóxi, adesivos de PU, adesivos diversos, trazendo tudo de uma forma mais coesa e mais leve, tendo material de melhor performance e de menor peso, possibilitando esculturas e carros tão bonitos como esse que a gente acabou de visualizar aí. Bacana, né? Vamos de bateria? Eu gosto muito do tamborim, eu toquei tamborim em algumas escolas, saí há alguns anos, e eu acho que ele acaba exemplificando a evolução dos instrumentos, como a Química ajudou nisso daí. Tem um documentário muito bacana, se um dia vocês tiverem condição de assistir, ele chama Memória em Verde e Rosa. Tem uma série de personagens da Mangueira contando passagens interessantes da escola, né? E uma delas, o seu Tantinho, ele fala dos tamborins, de como é que era esse instrumento antigamente. Então, ele era um instrumento quadrado de madeira, o couro era muitas vezes feito em couro animal, às vezes eles tinham que esquentar em fogareiros mesmo, para que durante o desfile aquele couro ele não arrebentasse. Como vocês viram no vídeo aqui, hoje o negócio é totalmente diferente. O nylon está ali segurando o som, mantendo ele limpinho. A baqueta é uma baqueta polimérica também. Você tem plástico, você tem nylon, tem poliuretano, você tem adesivo vinílico mantendo tudo junto. O corpo do instrumento, o aro, né, feito em aço, ele é galvanizado, ele recebe um tratamento diferenciado para poder tornar o material mais resistente à corrosão, mais resistente a intemperismo, né? Todos os instrumentos eles tiveram um tipo de colaboração da Química, algum tipo de tratamento, uma mudança na parte de peles e tudo mais, mas eu acho que o tamborim é o mais emblemático de todos. Ele mostra como a Química ajudou na evolução da nossa bateria, da nossa Furiosa aí.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês ano que vem. E vem com a gente, vem construir um cursinho aqui no Camisa. Valeu, galera! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor de Biologia aqui do cursinho da Escola de Samba Camisa Verde e Branco. Trabalho na educação desde 2010. Então pessoal, hoje vamos conhecer um pouco da disciplina de Biologia. A disciplina de Biologia é a ciência que estuda a vida e suas interações. Ela está dividida em algumas áreas do conhecimento, como anatomia, biologia celular, bioquímica, ecologia, embriologia, evolução, fisiologia, genética, histologia, microbiologia, zoologia e botânica, né? Que é responsável pelo estudo das plantas. Como, por exemplo, o trevo de 4 folhas, que é o símbolo da nossa escola, o Camisa Verde e Branco. Embora a maioria dos trevos sejam de 3 folhas, um trevo de 4 folhas é uma folha de trevo que apresenta 4 em vez dos comuns 3 folíolos, encontrado na maioria das espécies do gênero Trifolium, a que os trevos pertencem. Um trevo com 4 folhas é uma variação do trevo comum de 3 folhas, e raramente temos a oportunidade de encontrar um. Segundo a crença popular, os trevos de 4 folhas traz sortes e boas energias para a nossa comunidade. Por isso, está sempre presente no nosso samba-enredos, como do próximo carnaval, rezadeiras, na fé do trevo te benzo, na fé do trevo te curo. O samba de 2002 fala sobre o número 4 e dá destaque em especial para o trevo de 4 folhas. Vamos relembrar? No mundo antigo, 4 já fazia história. E hoje é tema para o nosso carnaval. Os elementos naturais, as estações, os pontos cardeais. E a lua dos poetas geniais. Girando onde eu vou arriscar. Pega o baralho e vem jogar com as... Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Desejo muita felicidade e sorte a todos vocês. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. Boa tarde, pessoal. Sou Danilo Chalita, vou ser professor de física de vocês. Tenho muito orgulho de estar aqui nesse chão, nessa quadra, onde já passei muitas histórias, muitas alegrias, né? Também sou do samba, não sou do Camisa, mas Camisa, minha segunda escola, Escola do Coração. E estou muito feliz em participar do projeto aqui com vocês. Eu escolhi falar do som, né? Vamos falar do som, como que acontece o som da Furiosa, né? Melhor bateria de São Paulo. Eu escolhi esse tema, falar da Furiosa, do som, relacionando, né, a física com o carnaval, porque primeiro, ondulatória, né? Ondas. É um assunto que cai bastante no Enem, né? Das 15 questões do Enem, de física, né? Matemática são 45, física, química e biologia são 15. Das 15, todo ano com certeza cai uma questão de ondulatória, com certeza. Beleza. Dentro das ondas, o que a gente pode ter? Pode ter ondas eletromagnéticas, que é a luz, né? Luz, raio infravermelho, né? Onda eletromagnética, raio-x. E onda sonora, que é onde a gente vai falar. Não vou tocar no assunto de luz, ok? O que é uma onda sonora, né? Uma onda sonora é uma onda mecânica. Por que eu falo mecânica? Mecânica é um termo da física, né? É algo que envolve energia, né? Por exemplo, quando eu bato uma palma, eu bati a palma, né? Transportei a energia dos meus braços para se chocar com a minha outra mão e produzir um som, certo? Então o que aconteceu? A energia mecânica do meu músculo se transformou em energia sonora, né? Outro exemplo, quando eu estou falando com vocês, né? O que acontece? Aqui a gente tem uma bolinha, né? Nos homens dá para ver mais do que nas mulheres, se chama glote, né? O que eu faço? O meu músculo joga a minha glote para cima e ela imediatamente, quando ela vai para cima, ela imediatamente se choca com as moléculas de ar que estão imediatamente acima delas.
que por sua vez se chocam com a próxima, que se chocam com a próxima, com a próxima, com a próxima. Assim, eu criei um som, né? Eu criei um pulso sonoro, certo? Então, eu estou transferindo energia daqui para o ar em volta. Se eu estivesse no espaço, né, não ia ter som, né? Esses filmes de espaço, Star Wars, por exemplo. Gosto bastante de Star Wars. Mas não tem som, né? Tem uma mentira. Não tem som. Quando explode uma nave, não tem som, certo? Então o som precisa, uma onda sonora, uma onda mecânica, precisa de um meio para se transportar. O som também se propaga na água, né? Pensa você e seu amigo, quando estava na piscina, vocês dois embaixo d'água, quem nunca tentou fazer isso? Tentou falar alguma coisa embaixo da água. Você ouve um barulho, né? Mas você não consegue ouvir ele em forma de som. Por quê? Porque embaixo da água, o seu impulso, a energia que você transforma, ela viaja a uma velocidade muito mais alta, né? Por quê? Porque a água é um meio muito mais denso do que o ar. Então pronto. A gente sabe que o som é uma onda mecânica, precisa de energia, precisa de matéria para se propagar. Existe um outro tipo de onda, né, que eu só vou citar. Imagina você estar num lago, né? Você joga uma pedra. O lago está lá paradinho, sem vento, imagina, né, condições ideais. Você joga uma pedra, começa a fazer vários círculos em volta, né? Aí fica claro, a gente consegue ver uma onda se propagando, né? E ela se propaga para todas as direções, até uma hora que ela morre, né? O que é essa? O que significa isso, uma hora que ela morre? É uma hora que ela perde energia, porque, horas, se eu estou transferindo energia de um corpo para outro, imagina que no ar tem infinitas moléculas, sempre tem um atrito, a energia se perde, né? Então uma hora a gente não vai, a onda vai sumir. Mesma coisa acontece na bateria. Quando a gente está longe, a gente ouve o som da bateria bem baixo. A gente vai se aproximando, a gente vai ouvindo o som mais alto. Ainda falando das ondas mecânicas, o que acontece quando o ritmista está tocando um surdo, por exemplo, né? Horas, está tocando um surdo, você transforma energia do seu braço para a pele do surdo. A pele do surdo vibra. Vocês já viram a pele vibrar, né? É que ela vibra muito rápido, em alguns instrumentos a gente não consegue nem ver, tipo numa caixa. No surdo dá até para ver, né? Imagina você olhando o surdo tocando, você vê ele meio embaçado, assim, porque porque ele está vibrando. Então o que acontece? Ele vibra todas as moléculas do ar em volta dele e emite um som. Mesma coisa acontece com o repinique, com a caixa. E a gente pode caracterizar o som de duas formas, né? O que caracteriza o som? A amplitude de uma onda, né? Um pulso sonoro. Uma batida é um pulso sonoro. Se eu faço a mesma batida igual várias vezes, no mesmo intervalo de tempo, eu crio uma onda. Estou lá, tum, 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 eu estou criando uma onda. Se eu bato no surdo uma vez, por exemplo, eu estou criando um pulso. Então a gente pode caracterizar a onda de duas formas: amplitude e frequência. O que é a frequência? É a frequência com que eu repito o mesmo movimento. Então, por exemplo, tum, 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 essa é a minha frequência de batidas, né? Aí que a gente mede o BPM, batimentos. E a amplitude da onda? A amplitude está diretamente relacionada com a quantidade de energia que eu estou transportando. A onda é puramente energia. Ou seja, se eu bato mais forte no instrumento, eu vou emitir um som mais alto, né? Se eu bato mais fraco, eu vou emitir um som mais baixo. Mas o que é o alto e o baixo? É a amplitude da onda. Vocês vão ver aqui no desenhinho que a frequência, né, que a gente chama de comprimento de onda, e a amplitude, que é a distância do zero, do eixo, até a crista da onda, né? Você tem a crista e você tem o vale, né? A parte mais alta, a parte mais baixa da onda. E o que caracteriza a onda? Uma onda, a gente pode pegar do começo da onde ela começa, onde ela faz um ciclo e onde ela volta para o ponto inicial da onde ela estava. Então, beleza. Então, quando eu falo aumenta o som, eu estou falando uma coisa errada. O ideal seria falar intensifique a amplitude dos pulsos sonoros. Por quê? Um som mais alto é diretamente ligado a um som de maior amplitude.
A frequência, o que é? É o espaço de tempo entre uma onda completa, né? Entre uma crista e a outra crista, por exemplo. Ou entre um vale e outro vale. É o intervalo de tempo que eu emito cada pulso. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Se eu emito cada pulso em um espaço de tempo muito grande de diferença, eu tenho um som mais grave. Se eu emito esse som em um espaço de tempo menor, eu tenho um som mais agudo. Aí que a gente define. Então, sons agudos são sons que vibram muito. Se você olhar a curva, vocês vão ver aqui, um som agudo e um som grave. Um som grave é uma onda bem suave assim, ó. Uma onda bem suave. Tem ondas que tem comprimento de onda, ou seja, desde onde ela começa até onde ela termina, de mais de 1 quilômetro. Onda AM de rádio é isso, por exemplo, só que onda AM não é onda sonora. E a gente, o ser humano, consegue ouvir em uma faixa de som, né? Que a gente chama de espectro. Né? A gente consegue ouvir sons de 20 Hz até 20 mil Hz. Hertz é a unidade de frequência, que é 1 sobre segundo. Só que, por exemplo, baleias, elefantes, cachorro conseguem ouvir um espectro maior de som. Por isso que às vezes a gente está em casa, o seu cachorro começa a ficar agitado e está tudo tranquilo, não está acontecendo absolutamente nada. Né? O que acontece? Ele já ouviu que está vindo uma tempestade lá de longe, por exemplo. Os elefantes ou as baleias, eles conversam entre si, tem vários estudos sobre isso. Isso que a gente não consegue ouvir. A gente consegue ouvir alguns sons dos elefantes, né, quando eles dão aqueles gritos que a gente conhece. Baleia também. O que a gente vê na televisão, o som da baleia, é um som captado por um instrumento, por um sonar, que é transformado em som audível pra gente. E são lindos, né, se você pegar. Vou colocar aqui, ó, o som da baleia pra vocês ouvirem. Bom, falando ainda do espectro audível do ser humano, já falei das baleias, já falei dos elefantes, já falei dos cachorros, né, que ouvem um som antes da gente, um som que a gente nem ouve, nem vai ouvir. Outro animal muito importante de se falar, e que ele já foi explorado em algumas questões, e ele é sempre usado para exemplificar, então eu não poderia deixar de exemplificar, é o morcego, né? Quem aqui no interior, no sítio, já não viu morcego na árvore? Morceguinho de fruta mesmo. Eles ficam voando, né? Só que a gente não consegue ouvir ele, a gente não ouve nada, né? Eles são mudos, né? Só que não, né? É mentira. Os morcegos eles estão gritando, né? Gritando. Por quê? Porque ele é cego. Ele não enxerga. Ele se localiza através do som, do sonar dele. Então eles estão gritando. Só que o som que o morcego emite é um ultrassom. Ele passa dos 20 mil Hz, que é o limite audível do ser humano, né? Assim como o elefante emite sons abaixo do 20 Hz, que a gente também não ouve. Então o morcego, ele fica viajando, ele não enxerga, ele tem olho, mas não enxerga. Então ele está voando aqui, ele está soltando um sonar. Está soltando. O som que rebate na parede, volta para ele, e o sensor dele, ele consegue ter uma localização espacial. Certo? Então o morcego é um outro exemplo de som que a gente não ouve, mas um som que é emitido. Outra coisa importante para falar sobre o som, né? Beleza, se eu falei que as duas características da onda são amplitude e frequência, se eu pego um surdo e uma caixa batendo na mesma amplitude, ou seja, transferindo a mesma quantidade de energia, com a mesma força, tá? Pega duas pessoas iguais, dois gêmeos, aplicando a mesma força em instrumentos diferentes. E no mesmo intervalo de tempo, na mesma frequência. O que delimita... Como que o nosso ouvido sabe que são dois sons diferentes, né? Porque eu dei duas características da onda, amplitude e frequência. Ora, existe uma terceira característica, que é isso que muda, é isso que diferencia cada emissor de som do outro, né? Que é o timbre, certo? O timbre é uma característica da onda que eu vou mostrar aqui. Entre um pico, entre um vale e uma crista da onda, ele tem algumas ranhuras no meio dele. Isso é característica de cada onda, como se fosse a identidade. É que nem
Se duas pessoas tocam a nota Fá em dois instrumentos diferentes, o que caracteriza como que o nosso ouvido sabe que são duas diferentes, né? Por causa do timbre. Beleza, já falei do timbre, que diferencia cada instrumento. Já falei da amplitude e já falei da frequência. Ok. Agora vamos pensar numa bateria, né? Na Furiosa. Eu tenho o quê? 16 surdos, 20 surdos. Tenho, sei lá, 135 caixas, 40 repiniques. Beleza. E o que acontece com... Por que o som da caixa não interfere no som do surdo, né? Porque imagina, lembra que eu falei do lago? Joga uma pedrinha no lago e joga uma pedrinha no mesmo lago do outro lado. Imagina, a gente olhando de cima, a gente consegue ver a onda, né? E consegue ver a outra onda. E quando elas se encostam, vocês conseguem imaginar o que acontece? Se as ondas forem iguais, ou seja, mesma amplitude, mesma frequência. Quando duas ondas se encostam, o que acontece? Uma se mistura com a outra, elas se juntam, né? Então, por exemplo, pensa um surdo na mesma afinação junto com outro surdo na mesma afinação. Duas primeiras batendo, pum, pum. Se elas estiverem exatamente na mesma afinação e sendo batidas na mesma intensidade, a gente vai ouvir um som só, né? As duas ondas vão se misturar e vão se transformar em uma. Agora, se eu tenho duas ondas diferentes, uma onda de um surdo e de uma caixa, por exemplo, quando a onda é diferente, quando ela tem amplitude e frequência diferente, ela simplesmente não se mistura. Por isso que a gente consegue ouvir perfeitamente o som do surdo ornado, bonitinho com o som da caixa, com o som da ripa, e por isso a gente consegue ver quando as baterias atravessam, né? E repito, se todos os instrumentos estiverem afinados igualmente, a gente ouve um instrumento muito intenso, né? Como se fosse uma caixa tocando, né? Imagina aqueles áudios perfeitos gravados em alta qualidade. Se a bateria está muito boa, você ouve perfeitamente cada instrumento, sem embolar, sem nada. E acho que é isso, pessoal. Espero ter dado um bom panorama de ondas para vocês, tentado relacionar com a Furiosa. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrar com vocês lá na frente para a gente começar o curso para valer. Aí eu vou falar bastante de letra grega, fórmula, matemática, aí não posso perdoar, porque o Enem não perdoa, beleza? Abração, falou pessoal. É a minha vida, é meu moto, pois nesse coração